Como é que funciona o curso, né? Eu separei algumas provas, eu coloquei até o gabarito ao final, tá? Provas que eu selecionei, para a gente fazer um trabalho direcionado ao concurso da BR, tá? Então, na hora de selecionar a prova, eu tentei pegar as provas que juntas contemplavam todo o edital. Não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha direcionada mesmo, tá? Na verdade, a principal prova do material é a primeira, tá? Essa primeira prova aqui foi uma das provas mais difíceis elaborada pela Sesgran Rio. Foi uma prova em que não teve interpretação textual, tá? Ela foi totalmente gramatical, não teve nem texto nela. Eu gosto muito dessa prova para começar o curso, porque a gente nivela a galera. Aproveite o curso para revisar, né? Isso aqui você tem que revisar aquela parte que, pô, tem uma deficiência, aquilo que estava caindo no esquecimento. Pedro, é só revisão? Não, aprenda também, né? Se você não souber alguma coisa, eu vou falar. Tá com mais dúvida? Pergunte de novo. Tô com mais dúvida, Pedro? E-mail, Facebook, aqui mesmo no curso, enfim. Você define aí o melhor momento para falar comigo. Eu estou disponível para você. Tá legal? Não deixe a dúvida passar muito tempo. Se você for para casa hoje com uma dúvida, sei lá, porque você é tímido ou porque não deu tempo, enfim, tente se forçar a me perguntar até a próxima aula, no máximo. Porque senão cai no esquecimento. Aí na última, segunda aula, terceira aula, quarta aula, que daí vai embora. Escreve em algum lugar, perguntar ao Pedro, bota no despertador, mandar e-mail pro Pedro perguntando aquela dúvida. Aí vai te forçar a perguntar e eu vou ter o maior prazer em responder. O problema é quando você fica com dúvida e não me pergunta. Aí, meu irmão, não tem como adivinhar. Tá legal? Eu vou focar os assuntos que, né, para cada questão eu vou dar a fundamentação teórica, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que não é A, porquê que não é B, porquê que não é C, enfim. Tá legal? A primeira prova, aí vamos pegar logo, prova de contador, tá legal? Prova 1. Essa prova foi elaborada pela Sesgran Rio no ano de 2010, tá legal? Todas as outras foram de 2014. Esta primeira foi do ano de 2010. É a melhor prova, como eu disse, né? A prova que eu mais admiro aí, feita pela banca Sesgran Rio. Olha só, questão número 1. Antes da questão, ele colocou assim: todas as questões serão avaliadas com base no registro culto e formal da língua. Se ele não tivesse colocado isso, daria no mesmo, porque toda prova de concurso ela é realizada dessa forma. Tem que seguir o padrão culto, ou seja, o rigor gramatical tem que estar corretamente escrita, né, a frase, a prova, a questão, pela NGB, né? Então, quando a gramática, você fala assim, Pedro, é coloquial. Esse negócio de ser coloquial é erro na nossa prova. Nós somos vinculados diretamente à norma culta. Ou está certo, ou está errado. Não existe meio certo. Tá legal? Então ele fala assim, em relação às regras de acentuação gráfica, a frase que não apresenta erro. Primeiro destaque que eu faço é o enunciado. O enunciado é meio confuso. Este aí está confuso, mas é pequeno. Então tá tranquilo. Quando ele fala não apresenta erro, muitas pessoas marcam na flor, né, da emoção lá a que apresenta erro e erram. O não apresentar erro significa que ele quer o quê? Acerta ou errada? Acerta. O primeiro passo é entender o que está sendo perguntado. Tá legal? E a primeira questão, ela foi bem clara. Ela falou assim, ó, em relação às regras de acentuação gráfica. Eu não estou falando que ele quer uma que não tenha erro, mas um erro qualquer. Se aparecer um erro de concordância verbal, não me interessa. Para a questão, ela não tem erro. Se aparecer um erro de colocação pronominal, não me interessa. O que ele quer? Aquela que não tenha erro em relação à acentuação gráfica. Se ele escrever casa com Z, tem erro? Não de acentuação gráfica, que foi o que ele pediu. Então comece a pensar nisso.
que em algumas provas a Seixas Gran Rio já fez isso. Ela colocou erro de concordância e pediu a correta em relação à colocação pronominal, botou um erro de concordância e a resposta foi que tinha erro de concordância. O aluno, pô, mas está errado. Eu falei, não, porque foi perguntado. Tem que foi perguntado sobre a acentuação gráfica. Então, ó, acentuação gráfica, só para a gente lembrar, vou botar aqui, ó, acentuação gráfica, questão de acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica, gente? Acentuação gráfica é aquela acentuação que você escreve, rabisca. É o acento agudo e o acento circunflexo, tá? Quando você fala em acento agudo e acento circunflexo, é um marco gráfico, né? Muitas vezes obrigatório em algumas palavras da língua portuguesa, cara. Então, algumas palavras, elas receberão acento gráfico, ou seja, agudo ou circunflexo. Pedro, mas como é que funciona esse acento gráfico? Você simplesmente põe um acento gráfico e pronto? Não. Existe uma regra que vincula o acento gráfico à palavra. Tem que ter uma regra. E o que cai na sua prova é isso. Olha o que ele botou. Em relação às regras de acentuação gráfica. Ele quer uma que não apresente erro. Aí ele começa com a letra A, uma frase qualquer, e fala assim, ele não pode, o que está escrito é o pode. Depois eu vou justificar. Ele não pode vir ontem à reunião porque fraturou o pé. Pergunta, como é que eu leria isso, né? Apresentando aí a palavra ontem. Eu falo ele não pode ou ele não pôde? Não pôde, isso é normal, né? Então, quando você trabalha com a letra A, tá? Da questão, eu tenho a palavra que ele colocou aí sem um acento. Gente, a palavra existe com acento e sem acento. O problema é o seguinte, uma é pôde e a outra é pode. Uma é pretérito perfeito, tá legal? O que é isso, pretérito perfeito? Simplificando, passado, ontem, é um tipo de passado, e a outra é presente do indicativo, tá legal? Presente do indicativo, é como se fosse assim, no passado mamãe não pôde estudar, mas hoje que é presente, ela pode. É assim que funciona, né? Só que como é que seria possível fazer uma diferença se não existisse um acento gráfico? Se eu chegasse para o meu filho e falasse assim, filho, escreva no papel agora a palavra pôde. Aí ele, agora escreva pode, sem contexto. Ele, papai, mas são iguais. Eu falei, não pode, né? Porque pô, uma é pôde e a outra é pode. Qual que é o pôde? Aí ele, essa aqui. Não, não pode. Tem que ter uma diferença visual, gráfica. Por isso, vamos vincular um acento gráfico. Um acento que vai servir para fazer uma diferença. Por isso, a palavra pôde foi considerada a palavra que tem que ter o acento. Entre pôde e pode, o pôde leva. Toda vez que você for usar o pôde, você tem que botar um acento. Um acento que faz a diferença. Então, a regra que justifica é a regra do acento diferencial. Diferencial, gente, quando você fala pôde e pode, o, é, e, o, isso aqui significa timbre. Timbre fechado e timbre aberto. Pode, poder. Então a diferença entre o timbre, por isso ele chama acento diferencial de timbre, tá legal? A regra que justifica o acento gráfico da palavra pôde é o acento diferencial de timbre, ela pertence a este grupo. É uma única palavra que tem no grupo acento diferencial de timbre. Não existe outra na língua portuguesa, tá? Acentuada por esta regra. Isso é uma regra lá da língua portuguesa, regra de acentuação gráfica, chamada de regra especial. Tá? Então a palavra pôde já furou a questão, né? Porque pelo contexto, como ele colocou a palavra ontem aí, eu percebo que isso é passado. E se é passado, tem que ter o quê? O acento. Então, já que ele não colocou acento, a letra A já está errada. Agora vamos pegar a letra A ainda, a letra A ainda. Vamos revisar a acentuação gráfica, aproveitar um pouco aqui. Ele não pode, errada, né? Seria pôde, vir ontem à reunião porque fraturou o pé.
Pessoal, a palavra pé, ela apareceu com acento ou sem acento aí? Com, beleza. Então, ó, a palavra pé. Gente, a palavra pé, ela é acentuada pela regra das monossílabas. Quando você tem uma monossílaba na língua portuguesa, em regra, tá? A monossílaba, botar aqui, ó, regra das monossílabas. Regra das monossílabas. A monossílaba vai ser acentuada quando terminar em a ou as, é ou es, o ou os. Tá legal? Então, quando você tem monossílabo na língua portuguesa, ele vai ser acentuado quando terminar em a, e, o, com s ou sem s. Então, quando você fala pé, é um monossílabo que termina em quê, gente? Em E. Por isso recebeu o acento, tá legal, certinho, tá? Então, só revisando aí a regra das monossílabas, quando você tem um monossílabo terminado em A, E, O, com S ou sem S, tá valendo, tem que ter acento, tá legal? Se eu pego, por exemplo, a palavra se leva acento? Leva ou não? Não, claro que não, né? Não leva acento, porque é um monossílabo que termina em I. Essa seria a ideia. Então, a letra A tá fora. Vamos pegar a letra B. Pode falar. Não. A crase é um fenômeno, na verdade, a crase é um marco gráfico. Ela tem um acento, mas quando você trabalha com concurso público, não, porque a crase é um assunto à parte. Inclusive, quando você pega o edital, vem assim, acentuação gráfica, concordância verbal, crase. Não tem isso? Então, assim, é desvinculado mesmo. É claro que quando você vai para uma faculdade, você aprende os acentos gráficos, os marcos gráficos. Antes, quando ainda existia trema, tio, que marca a nasalidade, seria um marco gráfico. Tudo que é grafia, né? Acento agudo, acento circunflexo, crase, tudo isso tudo representa um marco gráfico. Aí você falaria disso. Mas no concurso, vamos pensar em acentuação gráfica, agudo e circunflexo. Crase é outra parada, tá? Vamos lá, B. Encontrei a moeda caída perto do sofá da sala. Gente, a palavra é caída ou é caída? Caída, tem que ter acento, né? Tá, mas Pedro, toda palavra que tem acento tem que ter uma regra. Tá, vamos ver. Caída, ó, caída. É uma palavra que tem acento, gente, tá? Tem acento. Mas como é que funciona isso? Como é que eu sei por que tem acento? Qual é a regra disso? Vamos primeiro fazer o seguinte, separe a sílaba de caída para mim. Como é que eu separo a sílaba de caída? Vai, vamos, e, dá. Beleza. A palavra caída, ela pertence a uma regra chamada de segunda regra do hiato. Tá legal? Numa turma teórica, enfim. Como é que funciona isso? Toda vez que você tiver um hiato, tá legal? E estiver analisando a segunda vogal do hiato são duas vogais, claro que em sílabas separadas. Então eu tenho aqui duas vogais, eu tenho a primeira vogal do hiato e a segunda vogal do hiato. Quando for chamada de segunda regra do hiato, significa que a palavra tem a segunda vogal, tá? A segunda vogal, ela tem que ser uma vogal oral. Lembrando, o que é oral e nasal? Oral, A, E, I, O, U. Nasal, an, en, in, on, um. Tem que ter esse an, en, in. Eu não falo caindo, não. Caiunda, é caída. I, não é I. É diferente de moinho. Moinho. Esse I já seria nasal. Então aqui eu tenho uma segunda vogal. A segunda vogal é uma vogal oral. E outro caso, não pode ser qualquer vogal, não. Pode ser a vogal I ou a vogal U, tá legal? Se for qualquer outra vogal, já não pertence à regra do hiato, tá legal? Então, a vogal I ou a vogal U. Que, pô, naturalmente, elas podem aparecer com S ou sem S, tá legal? Com S ou sem S. Então, quando você trabalha com segunda vogal, oral, I ou U, com S ou sem S, que é o caso aqui de caída, saída, baú, balaústre, faísca, viúva, saúde, não importa. Tudo farinha do mesmo saco, tá legal? Elas têm que receber acento por quê? Porque
Elas possuem um hiato, em que a segunda vogal é oral, vogal I ou vogal U, tá valendo, tem que ser acentuada. Não tem essa. A regra é uma só. Então a regra se chama segunda regra do hiato. Tá legal? Então a palavra cair está errada. Ponto. Primeiro passo. Está errada porque deveria ter acento. Aí depois ele colocou a palavra sofá. Vou colocar aqui sofá. A palavra sofá. Pessoal, a palavra sofá ele colocou com acento corretamente. Tá legal? A palavra sofá ela entra em que regra? Bom, não é monossílabo, né? Porque monossílabo tem que ter uma sílaba só. Qual é a sílaba mais forte da palavra sofá? Fá. Então ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Então quando você tem uma oxítona na língua portuguesa, quando é que ela recebe acento, Pedro? As oxítonas, regra das oxítonas, elas recebem acento quando terminam em A ou AS. É bem parecido com o monossílabo. É ou ES, O ou OS, em ou ENS. Tá legal? O grupo cresceu um pouco. Mas a regra das oxítonas, elas são muito semelhantes com as monossílabas, só que cresce um pouquinho, tá legal? Então, quando você tem sofá, eu tenho uma oxítona que termina em A, por isso leva acento. É uma regra muito conhecida aí da acentuação gráfica. Então, a palavra sofá veio legal, ó. Acento, apareceu azulzinho para ela. O que está em vermelho é o que está errado. Deveria ter e não colocaram. Letra C. A letra C envolve: alguém viu além de mim o helicóptero que sobrevoava o local? Então eu tenho primeiro alguém, que veio com ou sem acento, gente? Com. Legal. Depois veio além, também com acento. A helicóptero eu vou escrever já já. Então olha só, alguém e além. Não preciso mais falar de regra, que essa regra aqui é repeteco do que já apareceu. Então vamos lá, e daqui até o final do curso. Se aparecer uma palavra na prova 5, acentuada por uma regra que eu já falei, eu não vou voltar a falar. É esse o ritmo da turma de exercício, tá legal? Então vamos lá. Alguém e além. Primeiro vamos separar a sílaba. Separa a sílaba aí pra mim, vai. Alguém. Bora, de além. Além. Sílaba tônica de alguém. Gen. E de além. Lem. Ambas são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas ou monossílabas? Oxítonas. Então elas são oxítonas. Oxítonas. E oxítonas que terminam em quê? Em em. Entra na regra? Entra. Então regra das oxítonas para elas, tá legal? E vieram com acento. Perfeita, tá? Perfeita. E a outra palavra agora é helicóptero. Ó, helicóptero. Veio com acento. Vamos ver, qual é o acento aqui? Vamos separar a sílaba. Como é que eu separo a sílaba de helicóptero? Isso é legal, vai. E, li. É qual ou é cop? Cop, tero. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Legal. Então a regra que justifica isso aqui é a regra das proparoxítonas. Proparoxítonas. Gente, proparoxítonas, quais são acentuadas? Todas. Todas serão acentuadas. Todas, sem exceção. Tá legal? Então, se a letra C, todas as palavras que deveriam aparecer acentuadas vieram acentuadas, qual o gabarito? C, não tenho dúvida, é C. Vamos à letra D. Letra D, vamos sair da inércia, né? Depois a gente começa a pegar ritmo. Vamos lá. Letra D. Em péssimas condições climáticas, olha o que ele colocou aí, climáticas, você resolveu viajar para o exterior. Em péssimas condições climáticas. Então, vou botar aqui, péssimas, letra D, péssimas climáticas, você. Vamos lá, pessoal. O que apareceu foi isso. Vamos ver. A primeira. Como é que eu separo a sílaba da primeira? Pés, si, mais. Bora, sílaba tônica.
Pés. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Então ela tem que ter acento. Tem acento, tá valendo. É climaticas ou climáticas? Separa a sílaba. Climaticas. Sílaba tônica. Ma. Oxítona, paroxítona, proparoxítona ou monossílaba? E toda proparoxítona deve ser o quê? Acentuada. Então a regra que justifica essas duas aqui, regra das proparoxítonas. Já tá errada, né? Porque climática já veio sem acento. E a palavra você, qual é a regra, gente? Qual a regra? Oxítonas. Oxítonas. A oxítona que termina em E. A gente sabe que a oxítona, para ser acentuada, tem que terminar em A, E, O, em OENS. Então tá valendo. Já eliminei a letra D também. Então ficou faltando aí a letra E. Já sei o gabarito, né? Que é C. Aqui, aí ele botou a palavra só sem acento. Aqui só. Vou botar aqui, ó. Só. Depois ele colocou é. Depois ele colocou saúde. Saúde com acento, tá? Vamos ver. Ó, aqui só eu que estou preocupado com a saúde das crianças. Vamos lá. A palavra só. Oxítona, paroxítona, proparoxítona ou monossílabo? Terminado em que, gente? Em O. Leva ou não leva acento? Leva. Pô, mas ele não apareceu com acento. E a palavra é a mesma coisa. Monossílabo que termina em E. Então essas duas palavras entram na regra das monossílabas. Monossílabas. Tá legal? Regra das monossílabas. Então, já tá o erro na palavra só. E a saúde? Como é que fica? Separa a sílaba pra mim, vai. Saúde. Isso aqui é ou não é um hiato? É. Eu estou analisando a primeira vogal ou a segunda vogal? Segunda. Apareceu a segunda vogal oral ou nasal? Apareceu nasal ou apareceu oral, né? Então, segunda vogal. Aqui, segunda vogal, oral, vogal U. Pô, tá valendo. Qual a regra que justifica? Segunda regra do hiato. Ah, então é uma regrinha que a gente já falou. Segunda regra do hiato. Então a palavra está corretamente acentuada. Legal. O que matou a letra A foi o pod que veio sem acento. Deveria ter vindo. A letra B foi caída. Letra C foi climáticas e a letra E foi só. Então, por isso ele pediu aqui não tem erro, gabarito letra C. Tá legal? Pra gente revisar mesmo aí cada tópico da prova, na verdade, da sua prova mesmo, tá?